Olá, boa noite. Começa agora para todo o Acre o Ideias da Aldeia. E no programa de hoje vamos reforçar uma constatação. Está no acreano o desejo de saber tudo o que diz respeito à sua história e ao seu jeito de ser. A segunda Semana Euclidiana do Acre vem para mostrar qual a relação entre Euclides da Cunha com a história daqui. E para nos ajudar a entender um pouco da obra e do autor, nós vamos conversar com o professor Nicola de Souza Costa. O professor Nicola é também escritor e professor de História e pesquisador da obra de Euclides da Cunha. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse programa e com os acreanos. Professor, vamos tentar explicar qual era o Brasil de Euclides da Cunha, para que a gente possa, a partir daí, começar a entender um pouquinho melhor tanto o autor quanto o que ele escreveu. O Brasil de Euclides da Cunha era um Brasil que na maturidade, na sua idade amadurecida, um Brasil que tinha passado do Império para a República. Essa passagem coincidiu também com o final da escravidão e foi um período extremamente turbulento. A República, nos 10 primeiros anos, ela encontrou enormes dificuldades para se afirmar como um novo regime político. Tivemos golpes de Estado, revoltas, guerras civis no país, desajustes de ordem econômica e financeira que trouxeram grandes problemas de ordem social, culminando naquele momento com a Guerra de Canudos no sertão da Bahia, que obrigou o Estado brasileiro a mobilizar todos os seus recursos e forças militares para debelar aquela guerra no sertão, que foi uma grande tragédia, diante da qual Euclides da Cunha vai ser o principal narrador e delator dos problemas que ocorreram durante esta guerra. Mas Euclides da Cunha era republicano? Euclides da Cunha nasceu no interior do Rio de Janeiro e de uma família modesta. O pai dele era um contador, a mãe era filha de um pequeno proprietário. Ele, desde cedo, sofreu a primeira tragédia pessoal dele, foi a perda da mãe quando ele tinha 3 anos de idade. Daí para frente, a vida de Euclides foi uma longa peregrinação, porque ele foi criado por tias maternas, tias paternas. Ele foi uma criança, digamos, que mudou muito de lugares, de colégios. Embora ele tenha revelado desde cedo ter sido um estudante aplicado, não é? Ele, por ter uma origem modesta, ele tentou ser militar, que naquela época garantia uma ascensão social, o militar. E se tornou, diante das leituras, um ardoroso defensor da monarquia, que contestava, né, da República, aliás, contestava a monarquia. E ele se torna, assim, na sua juventude, um jornalista com ataques veementes à monarquia, a Dom Pedro II. E, quando ele frequentava a Escola Militar do Rio de Janeiro, ele participou de um protesto, atirando a sua espada aos pés do ministro da guerra, que representava a monarquia, para tentar iniciar um movimento que derrubasse o imperador. Não sendo bem sucedido, porque foi um ato isolado, que não recebeu apoio de ninguém, ele foi levado a tribunal e, por interferência do próprio imperador, que via aquilo mais como uma rebeldia de um jovem idealista, ele foi desligado do exército e veio para São Paulo, foi para São Paulo onde era o maior núcleo republicano que existia, foi recebido ali pelo jornalista Júlio de Mesquita, proprietário do jornal Estado de São Paulo, que deu a ele a oportunidade de manifestar os seus ideais republicanos através das páginas do Estado de São Paulo. Ele foi muito bem recebido, se ambientou bem em São Paulo, e quando a República foi proclamada, ele foi reintegrado às fileiras do Exército e pôde concluir o seu curso de engenharia militar
E uma outra mudança ocorreu na vida dele. O general que entregou a Dom Pedro II a decisão de exilá-lo com sua família na Europa, o general Frederico Solon, tinha uma filha chamada Ana Emília Ribeiro. E Euclides conheceu essa menina nos primeiros dias de República e se apaixonou por ela e propôs casamento. E ele se casa então com a filha de um general republicano ilustre, mas não vai ser feliz, pelo contrário. O casamento dele foi extremamente turbulento. Ana, que ele chamava de Saninha, era uma moça que talvez não acompanhasse, né, os ideais dele, etc. E logo a vida familiar dele se tornou trágica. Ele com filhos, com a decepção que ele foi tendo em relação à República, que não realizava uma República com a qual ele sonhara, Euclides foi se indispondo com a própria República e vendo que o seu sonho não se realizava. O que aconteceu foi que, quando o sogro dele, que era um republicano histórico, preso por ordem já do segundo presidente militar, Marechal Floriano Peixoto, Euclides corajosamente passa a denunciar aquelas arbitrariedades, né, cometidas durante o governo de Floriano Peixoto, e é punido pelo governo, que o afasta para uma cidade do interior de Minas Gerais, dando a ele a tarefa de reconstruir um quartel, quando na verdade era o temor de vê-lo se envolver numa nova revolta para o governo. Que cidade foi essa? É a cidade de Campanha, no interior de Minas Gerais. E Euclides então se desilude com o exército e pede afastamento do exército, se desliga do exército, do posto de tenente, mas aí cria-se um outro problema, porque ele já tinha 2 filhos, não é? Tinha uma família para sustentar, e o país naquele momento não dá nenhuma oportunidade de emprego para ele, com a qual ele sonhava, de engenheiro. Ele era um engenheiro desempregado. Então, para sustentar a família, ele continua escrevendo artigos em jornais, né, pequenos ensaios, e tendo enorme dificuldade profissional. Ele conseguiu, depois de algum tempo, a proteção do Barão do Rio Branco, que historicamente tão criado ao Acre, que talvez condoído com a situação dele, dá pequenas tarefas para ele no Itamaraty, né, no Ministério das Relações Exteriores, encarregando de desenhar mapas. E ele era um homem extremamente estudioso, né? Só voltando um pouquinho atrás. Quando em 1896, 97, no sertão da Bahia, ocorre a Guerra de Canudos, daquela comunidade liderada por Antônio Conselheiro, o jornalista Júlio de Mesquita, do jornal Estado de São Paulo, propõe a Euclides para ocupá-lo e, evidentemente, reconhecendo a sua competência de escritor, propõe a ele que ele vá para o sertão da Bahia observar a guerra, mande os artigos, né, como repórter, e a longo prazo ele poderia transformar as suas observações num livro. Professor, mas nós podemos raciocinar a série de reportagens, a série de reportagens talvez não, mas o livro Os Sertões, como se fosse uma passada a limpo do Euclides da Cunha em relação à República. Ele, descontente com os ideais republicanos, fala através da obra, olha, a República resultou nisso. Pode ser? Evidentemente que sim, porque quando ele vai como correspondente e passa lá alguns meses na Bahia, especificamente na região da guerra, ele ficou menos de 15 dias. Saiu inclusive 2 dias antes de terminar a guerra, não é? Mas ele aproveitou o tempo que esteve lá para estudar a região, para fazer observações e volta com um material muito rico de informações, embora não tenha visto a guerra como um todo. Ele, então, no momento que volta para São Paulo, consegue um emprego temporário, como todos, que foi numa cidade do interior chamada São José do Rio Pardo, onde havia sido construída uma ponte metálica sobre o Rio Pardo por um outro engenheiro. E a ponte ruiu uma semana depois. E ele foi mandado
para ver quais eram as condições de reconstrução da ponte. E ele decide, porque ele era um homem extremamente determinado e competente, ele propõe-se a desmontar a ponte metálica e reconstruí-la ali perto mesmo, mas em outras condições. O governo aprova e ele fica 3 anos em São José do Rio Pardo. Nesses 3 anos, ele pega todas as anotações jornalísticas dele e estuda muito e se instala com a família na cidade. E ao lado assim da ponte, ele constrói um barracão de zinco. Até hoje existe isso? Até hoje existe, hoje protegido por uma redoma de vidro. E ali, ao mesmo tempo que a ponte é reconstruída, ele passa grande parte do dia redigindo o livro, grande parte, né? Não escreveu totalmente o livro ali, mas grande parte do livro ele escreveu ali a tal ponto que ele diz que o livro e a ponte eram irmãos gêmeos. Quando ele escreve, o livro fica volumoso, etc., ele fica com receio da repercussão que teria junto ao exército, junto à opinião pública. E ele não encontra um editor para publicar uma obra que realmente poderia encalhar. Então ele financia metade do livro. Né? Mesmo com todas as condições financeiras dele? Ele tira dinheiro do próprio bolso. E uma outra decepção, quando o livro ficar pronto, ele constata que existem erros gráficos, gramaticais. Ele era perfeccionista. Então ele passa muitos dias com um canivete raspando e com tinta retificando. Em alguns dias ele faz 44.000 retificações. Se você pegar uma primeira edição do livro dele, você vai ver que tem as retificações feitas por raspagem a canivete e por tinta, encobrindo aqueles erros gráficos. Quando o livro sai, alcança uma repercussão extraordinária, não é? Boa ou ruim? No melhor sentido possível, porque parece que o Brasil precisava de uma obra como aquela para fazer uma depuração dos seus pecados. E ele encara o livro, e aí eu respondo a sua pergunta, que é a seguinte. Ele intitula Os Sertões como seu livro vingador. Vingador contra quem? Contra a República, que o decepcionara, e contra o Exército. Que o discriminara. Que o fez desligar-se. E a nação aceita o livro assim, como um atestado de culpa do massacre, porque ele considerou a Guerra de Canudos como um crime. Ele descreveu cenas de degola terríveis, o tráfico das crianças sobreviventes, das mulheres que foram prostituídas e distribuídas entre os soldados. Ele mesmo levou um menino para São Paulo, que entregou uma família ilustre. Esse menino veio a se tornar um professor. Existe uma carta de gratidão desse menino, em que ele diz, não, você deve agradecer a família que o adotou. Então Euclides se torna um homem tão importante da noite para o dia, como disse um crítico na época, que ele imediatamente é aceito como eleito para a Academia Brasileira de Letras, para o Instituto Histórico e Geográfico Nacional, se torna uma celebridade, mas um homem desempregado. Professor, nós vamos ter que fazer um breve intervalo e depois a gente volta falando um pouco mais a respeito dessa tão importante obra e desse tão importante escritor que foi Euclides da Cunha. Bom, o Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre literatura, falando sobre Euclides da Cunha, com o professor e pesquisador Nicola. Professor, nós falávamos a respeito de como que a vida de Euclides da Cunha mudou a partir da publicação da obra Os Sertões. É comum a gente ouvir a expressão de que Os Sertões é uma epopeia euclidiana. Eu queria que o senhor rapidamente explicasse para a gente o que é
uma epopeia e por que a obra de Euclides da Cunha pode ser classificada como uma epopeia euclidiana? A epopeia é a obra literária que descreve grandes e heróicos feitos com personagens que se tornam até mitos nas literaturas. Então todo país tem as suas epopeias. Portugal tem os Lusíadas, a Espanha tem Dom Quixote, a Itália tem a Divina Comédia de Dante. Então é considerado uma epopeia principalmente na terceira parte do livro, que é Os Sertões, que é chamada de A Luta, que normalmente se começa a leitura dos Sertões pela luta, porque as outras duas partes são para analisar a terra e o homem. E a descrição de Euclides, que ocupa a maior parte do livro, ela descreve realmente personagens, batalhas, num tom epopeico, de grandes feitos. Inclusive, se recomenda sempre a leitura por aí, porque se trata, assim, até certo ponto, de uma espécie de romance da guerra, em que atos heróicos são descritos, personagens, e ali a pena de Euclides passa especificamente da história para a literatura, ele se solta mais, e realmente existem momentos de grande beleza literária, linguística, né? Apesar do palavreado, da linguagem dele às vezes ser extremamente rebuscada, há uma fluência na leitura, se torna muito agradável o livro. Ele tem fama, às vezes, de ser um livro difícil, porque a primeira parte é uma análise da geografia, através de conceitos descritivos. A segunda parte, o homem, de análise através de conceitos raciais, da miscigenação, da história. Então, é um livro epopeico também, embora não haja uma classificação específica sobre... Qualquer estudioso de qualquer área encontra nos Sertões o aspecto que lhe interessar. Professor, o aspecto de essa análise que ele faz a respeito da terra, o homem e a luta. Esse livro está dividido nessas três partes. Na parte o homem e na parte a luta, essa descrição do sertanejo, da realidade do homem sertanejo e da luta, o senhor acredita que essas duas partes tenham influenciado escritores, por exemplo, como Guimarães Rosa? Há muitos paralelos que podem se formar a partir da obra euclidiana? Guimarães Rosa foi influenciado por ele? Há um livro recentemente publicado em São Paulo há 2 anos, de um pesquisador e crítico alemão que se instalou no Brasil, especializado em Guimarães Rosa, que faz uma afirmação extraordinariamente importante e está sujeita a uma retificação, mas é um reconhecimento. Ele diz no livro grandesertão.com, é o nome do livro, que foi publicado há 2 anos atrás em São Paulo, que o romance Grande Sertão Veredas, que está completando 50 anos agora, escrito pelo mineiro João Guimarães Rosa, é um romance que nada mais é do que a reescrita do livro Sertões de Euclides da Cunha de 1902, só que numa outra perspectiva. Ou seja, Euclides da Cunha faz generalizações sobre a terra, o homem, né? Descreve a luta, mas para Guimarães Rosa, que não gostava da linguagem extremamente rebuscada de Euclides da Cunha, Euclides viu as coisas muito do alto, viu as coisas assim com muito distanciamento. Então Guimarães Rosa, que era um sertanejo de Minas Gerais, reage à obra de Euclides escrevendo uma obra de dentro daqueles personagens, no cotidiano deles. Pois é, porque a primeira impressão é de que o Euclides da Cunha era um homem muito exato, muito quase cartesiano, muito reto, e o Guimarães Rosa não. Ele vem, parece que para bagunçar o que tem dentro da gente como leitor, como sertanejo. O pecado, vamos dizer assim, de Euclides da Cunha é que ele era um homem de mentalidade extremamente científica. Como ele era militar de formação, ele tinha uma formação voltada para as ciências exatas. Embora ele tivesse um grande talento literário, etc., ele sempre procurava dar um cunho científico para tudo o que ele escrevia. Guimarães Rosa era o contrário, era um homem religioso.
subjetivo, místico, extremamente preocupado com Deus, com o diabo, não é? Porque no romance Grande Sertão Veredas, a todo momento, ele questiona a existência do diabo, tanto é que ele usa quase 80 expressões para designar o diabo. Enquanto que Euclides da Cunha pretende sempre dar um cunho científico. A reação de Guimarães Rosa era exatamente contra esse cartesianismo, essa exatidão, esse excesso de lógica, de ciência que Euclides usou. Só que há uma coisa em Euclides que é reconhecida por todos os críticos. Apesar de todo o seu empenho em tornar tudo científico, comprovado, documentado... Na parte da luta ele não consegue isso. Não. Por mais que ele tenha colocado essa camisa de força no livro Sertões, o nível atinge assim, um sentido poético muito bonito. Enquanto que em Guimarães Rosa o sentido poético é até maior, porque ele em nenhum momento está preocupado com a lógica, com a ciência, com a exatidão das coisas. Pelo contrário, ele faz reflexões que jamais Euclides faria, por exemplo, sobre o amor, não é? Sobre a homossexualidade. Euclides não via os machos, os sertanejos. A mulher é ausente em Euclides, na obra Os Sertões. E quando ele se refere às mulheres sertanejas, são como criaturas deformadas, monstruosas, ao passo que Grande Sertão Veredas conta um amor de um homem pelo outro, quando na verdade um dos homens era uma mulher vestida de homem, né? A personagem de Adorim, que só é descoberta depois que é morta. Então, são dois focos. Agora, os críticos, Antônio Cândido, Wilson Martins, eles dizem que realmente a ligação, o espelho para Guimarães Rosa escrever a sua obra foi Os Sertões de Euclides da Cunha. Não só essa. Euclides abriu veredas, vamos dizer assim, para uma série de escritores brasileiros se preocuparem com o sertão, como Graciliano Ramos, como uma série de... não para imitar a obra que é inimitável, mas a trilha aberta de mostrar o sertão foi aberta por Euclides da Cunha. Professor, mudando um pouco o foco da discussão, qual a relação entre Euclides da Cunha e o Acre? Por que Euclides da Cunha veio para a Amazônia? Tá certo. Naquele momento, no início do século XX, século passado, o Brasil tinha questões de fronteira, tanto com a Bolívia, quanto com o Peru e outros lugares também, com a Guiana Francesa. O Barão do Rio Branco precisava de alguém, depois de ter sido feita uma trégua, um acordo com a Bolívia, para vir reconhecer a região do Alto Purus, as nascentes do Rio Purus, que estavam imprecisas, não é, em relação ao Peru. Ele encarrega Euclides da Cunha, que trabalhava, fazia os pequenos serviços para ele, cartográficos, e Euclides era um homem extremamente culto e muito sério, e levava as coisas muito a sério. Ele manda Euclides na comissão mista de brasileiros e peruanos para o Alto Purus. Euclides faz uma viagem de navio pelo litoral, chega em Belém, visita o Museu de História Natural em Belém, onde existiam cientistas, estuda tudo que pode, chega em Manaus, espera 3, quase 4 meses, a ordem para partir. E quando ele parte, está na vazante, o rio está abaixo. Mas vem determinado a chegar, a cumprir a missão dele, não é? E ele encontra 1001 dificuldades de ordem natural, de ordem burocrática, certo? Chega aqui na região do Acre, não é? E com todo tipo de dificuldade, os rios em baixa, né? Tocos de árvores, areia, o nível das águas baixas, naufragam alguns barcos, inclusive de víveres, etc. Em nenhum momento Euclides quer dar por encerrada a sua missão. Os peruanos fazendo uma guerra psicológica, dizendo vocês não vão conseguir. E ele e os 9 que restaram acompanhando até o final da missão, atravessaram trechos com cachoeiras, sem água, etc., carregando as canoas nas costas. Só um detalhe, ele era tuberculoso desde a infância. Aqui ele adquiriu a malária.
Um homem de 1,65 m de estatura, magro, fumante, inveterado. Em nenhum momento ele desiste. E nas cartas que ele escrevia, para frente, conseguiu ultrapassar, entrar no território peruano e passou à frente, por um dia, os peruanos que tinham muito mais recursos que nós, e chegou ao termo da sua missão um dia antes dos peruanos. Quer dizer, ele demonstrou uma fibra extraordinária em cumprir. Só que quando ele passou por aqui, ele viu, ele era um homem muito observador. O que ele viu? Ele viu um drama social, que era o do seringueiro. E ele faz uma análise de que o seringueiro era o homem que trabalhava para escravizar-se, que era endividado. Quem ele encontra aqui? O mesmo sertanejo que ele vira em Canudos, o nordestino, foi oprimido na guerra, era oprimido agora. E aí ele reconsidera a visão dele. Se ele escrever aqui, o canudense era um degenerado pela mestiçagem, aqui ele abandona esses conceitos e diz, não, ele é um oprimido social. Então a visão de Euclides, o conceito dele, passa de um conceito biológico, racista mesmo, quando ele interpreta Canudo, para um conceito social, de injustiça social. E ele sugere que aqui deveria existir uma justiça para amparar aqueles desamparados, aqueles trabalhadores que eram explorados, que eram escravizados em vida, endividados, e que jamais sairiam daqui. Ele deixa e faz propostas para humanizar. E quando ele faz isso, nós estamos em 1905. Ora, até 1930, um presidente, atribui-se a um presidente brasileiro é o seguinte: questão social de trabalho é caso de polícia. Então, nisso, na verdade, Euclides se mostra como um profeta de um país que precisava estabelecer relações sociais de trabalho baseado num senso de humanidade e de injustiça, que só começou a existir em 1930, quando essa expressão passa pela modificação e se torna a questão social um caso de política, né? Quando era a polícia, a repressão pura e simples. Então nisso ele se revela um protetor, né? Ele se identifica com o oprimido, como ele se identificou. E daí surge uma ideia dele em relação à Amazônia. Escreveu um outro livro, que ele diz, esse vai ser o meu segundo livro vingador. E ele deu um nome ao livro, Um Paraíso Perdido. Esse vingaria todos os males que a Amazônia vinha sofrendo, pela exploração, pelo abandono em que se encontravam os rios, não é? E ele pleiteava que se cuidasse bem dos rios da Amazônia, né? Que aqui isso garante que se fixasse o homem na terra, que o governo pensasse nisso. Então, ele mesmo deixa cartas onde ele diz, esse vai ser o livro que eu vou escrever. O primeiro foi para vingar o sertanejo massacrado. O segundo para proteger os rios, a natureza e o seringueiro explorado. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Espero que o senhor retorne mais vezes para ter outras semanas euclidianas e pensar um pouco. Euclides da Cunha sempre pensar também, de certa forma, o povo do Acre. Inclusive, Euclides da Cunha teve um filho que morreu aqui no Acre, né? Tarauacá. Feijó? Tarauacá ou Feijó? Tarauacá, Feijó pertencia a Tarauacá. Aqui também ele deixou um pouco do seu sangue, né? Seu sangue, que vão se transformar com toda certeza nas rosas do Acre. Eu não tenho dúvida disso. Essa é a esperança de todos nós. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, depois dessa análise a respeito da literatura e da nossa história, o Ideias da Aldeia se despede, contando com a sua atenção e com a sua presença no nosso próximo encontro. Obrigado e até lá.